Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido alquimista. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, passei um tempo sem gravar vídeo, obviamente. Aquele primeiro vídeo, né, que eu fiz de teste foi mais para eu ter a iniciativa de começar o canal, né, de mostrar para mim, provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer isso. E aí, de lá para cá, eu fiquei pensando no que eu traria de conteúdo para vocês, né? Que tipo de conteúdo eu abordaria, se seria só mais sobre conhecimentos da vida, né, do universo e tudo mais, se eu realmente traria a questão do tarô, que é o que eu gosto mesmo de fazer. E então que eu decidi trazer leituras de tarô, né, e dentro das leituras de tarô, eu vou ficar abordando os temas que eu gosto, né, explicando da maneira que eu entendo que a vida funciona, né? Eu gosto de brincar que finalmente eu encontrei a resposta para a vida, o universo e tudo mais, né? Quem leu Douglas Adams vai entender a referência. E eu acredito que trazendo essas leituras de tarô eu consigo não só, obviamente, fazer um bom uso dessa ferramenta, né? Que é o tarô, que eu tenho me dedicado bastante, já tenho um ano e meio estudando sobre ele e utilizando ele como uma ferramenta de autoconhecimento. E eu acredito que, além disso, eu posso trazer também essa minha maneira, essa minha abordagem de entender a vida mesmo, sabe? De compreender como funciona as nossas questões pessoais e como funciona a questão de a gente projetar a nossa própria realidade a partir da nossa consciência, né? E entendendo isso, como a gente consegue enxergar aquelas coisas que a gente não está se identificando, não está gostando na nossa própria projeção e procurar maneiras de não melhorar, porque eu entendo que como é que eu vou dizer? Toda maneira de se expressar é válida, né? Então não é necessário melhoras, porque não é que esteja ruim, é apenas uma maneira de expressar a realidade. Mas procurar uma realidade mais alinhada com o que a gente mais alinhada com o nosso propósito, né? Então eu estou usando nesse momento essa ferramenta do tarot, que está me ajudando bastante em relação a isso, né? Já tenho feito leituras não só para parentes e amigos, mas também para desconhecidos na internet, e tem sido muito proveitoso para mim, né? Essa questão de trabalhar, de entender a minha própria intuição, de saber interpretar as cartas baseado no que a pessoa está perguntando e de conseguir trazer conselhos úteis para as pessoas, né? De coisas que eu sequer tenho noção do que a pessoa está passando. E eu tenho achado isso muito, sabe, sensacional como uma experiência de vida, né? Então, hoje eu decidi fazer esse primeiro vídeo de leitura, né? Vai ser uma leitura geral, eu ainda estou pensando como é que vai ser, se eu vou definir leituras para signos, né? E a frequência desses vídeos. Hoje vai ser uma leitura geral, eu ainda estou vendo maneiras de fazer essas tiragens, né? Exatamente como trazer essas leituras para vocês. Então, hoje vai ser uma leitura experimental, digamos assim, mas para eu ter uma noção mesmo, mas também para começar a produzir conteúdos para vocês, né? Com assuntos que eu acho interessante e que eu acho que pode servir. Às vezes a gente está precisando só de um conselho, uma coisa assim que possa iluminar nosso caminho, sabe? Uma palavra amiga também, e eu acredito que através dessa ferramenta, dessa plataforma, eu consigo trazer isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vai ser uma leitura geral, intuitiva, eu não estou trazendo nada específico para ninguém, né? Não estou trazendo nenhuma leitura específica para nenhum signo. Essa leitura ela vai servir para quem precisar servir, né? Para onde essa mensagem precisar chegar, ela vai chegar, eu tenho certeza disso. Então, se por acaso a leitura não ressoar com você, tá tudo bem, né? Solta para o universo que eventualmente vai chegar em quem precisa. Tá bom? Eu gosto de fazer essas leituras gerais, dividindo ela em quatro aspectos, basicamente. O aspecto espiritual, o aspecto emocional, o aspecto mental e o aspecto material. Tá?
Então a gente vai ver o que o tarô tem para dizer para a gente hoje, né? Qual a mensagem que o tarô tem para a gente. Primeiro, tarô, eu quero uma energia principal para essa leitura, certo? Qual que seria a mensagem principal para essa noite? A gente começa com 9 de ouros, tá? Como a energia principal. Tá aqui. E aí, tarô? De aspecto espiritual, o que a gente tem aqui na mensagem? Aspecto espiritual, ok. O aspecto emocional que a gente tem, tudo bem. Aspecto mental e o aspecto material. Perfeito. No fundo do deck a gente tem aqui o 4 de espadas, tá bom? Para começar, nossa energia principal da noite, da mensagem, é o 9 de pentáculos, o 9 de ouros, né? A gente tem essa carta, essa figura feminina, ela está aparentemente num jardim, talvez seja o jardim da residência dela, né? Uma residência que ela conquistou com o mérito dela, com o esforço dela. Ela veste roupas muito bonitas, muito alinhadas, ela segura esse falcão elegantemente na mão esquerda dela, e com a mão direita ela está, digamos assim, acariciando e apreciando os frutos do jardim dela, né? É uma carta que fala muito sobre conquistas, sobre automerecimento, sabe? Quando você chega num ponto da sua vida onde você percebe que você conseguiu conquistar aquilo que você se esforçou tanto para conquistar, né? Então, acredito que a energia da noite esteja falando justamente sobre isso, sobre a gente reconhecer que nós conseguimos conquistar, sim, muitas coisas. Às vezes a gente fica numa situação onde a gente luta, se esforça e a gente não percebe que a gente está saindo do canto, a gente não percebe que a gente está conquistando coisas na vida, seja de âmbito material, mental, emocional, sabe? A gente fica naquele limbo, meu Deus, o que está acontecendo? E essa carta do 9 faz a gente pensar que o nosso esforço vale sim a pena, né? Que não é uma luta em vão que está acontecendo, que por mais difícil que seja, eventualmente essa luta ela vai gerar frutos, ela vai gerar um sentimento de conquista, né? Não uma conquista baseada no ego e o ego inflado dizendo olha só como eu consegui as coisas. Não, uma conquista tipo assim, eu lutei para chegar até aqui, né? Até tirando a minha situação como exemplo, fazer esse vídeo para vocês, trazer esse tipo de conteúdo para vocês, para mim é uma conquista muito grande, né? Porque eu tenho que lutar, eu tinha que lutar muito com minha insegurança, com o meu medo, com não saber o que falar, não saber como agir. E os últimos meses foram meses de um aprendizado incrível, absurdamente incrível para mim, né? Onde eu realmente pude crescer e amadurecer. E tá aqui hoje gravando esse tipo de conteúdo, falando sobre uma coisa que eu, sabe, me descobri e me apaixonei, que é o tarô, né? Para mim é uma conquista. Uma conquista que eu consegui pelo meu esforço, por saber que eu estava realmente, não, é o que eu quero, então vou lá, vou estudar, e procurei livros, e procurei maneiras de aprender a interpretar as cartas, e hoje eu estou aqui, mostrando para vocês um pouco do que eu sei fazer, né, do que eu estou aprendendo, porque eu entendo que é uma conquista do meu esforço, né? E aí, continuando, como é que essa conquista aconteceu, né? O que mentalmente não, vamos começar pelo lado espiritual, porque eu entendo o seguinte, nós somos seres espirituais, certo? Nós naturalmente somos esses seres espirituais e como um ser espiritual nós decidimos ter uma experiência, uma vivência numa realidade física, né? E aí, a partir daí, a gente tem essa nossa experiência aqui no mundo, que a gente chama de mundo real.
mas originalmente nós somos seres espirituais. E aí o que o nosso aspecto espiritual chega para dizer? A gente tem aqui o pajem de espadas, certo? A gente tem o 2 de espadas e a gente tem a rainha de pentáculos. E o que essas 3 cartas têm para dizer para a gente? O pajem de espadas é muito aquela questão da nova ideia, sabe? Essa questão de uma novidade. O pajem na corte é aquele novato, né? Que está chegando na corte agora, que está começando a aprender sobre o que é viver na corte, sobre o que é a realeza. Então ele é muito, sabe, empolgado de querer fazer as coisas e tem sempre novas ideias. E trazendo isso para o lado espiritual, e quando eu falo lado espiritual aqui, não necessariamente a espiritualidade, mentores espirituais, guias espirituais, não. Quando eu falo lado espiritual, é essa nossa essência espiritual, é quem a gente é de verdade, por trás dessa máscara que a gente usa, por trás desse avatar que a gente usa, né? É quem nós somos de verdade na nossa essência. E aí, o pajem justamente vem trazendo essa ideia nova e essa questão da descoberta do novo, né? E que resume muito a nossa experiência aqui na Terra. A gente veio para cá para a gente se descobrir, para a gente descobrir uma nova faceta nossa, uma nova versão nossa, a partir desse ponto de vista único que a gente tem, né? Só que o que acontece? Quando a gente decide vir para cá, a gente esquece de tudo isso porque é mais fácil a gente descobrir uma nova versão nossa quando a gente não lembra quem a gente é. Então a gente se descobre de um ponto de vista totalmente novo, né? E espiritualmente falando, é isso que a gente foi fazer aqui. A gente veio realmente nos descobrirmos, né? O nosso propósito de vida. Às vezes a gente fica pensando, cara, qual que é o meu propósito de vida aqui na Terra? Será que eu vim para ser médico? Será que eu vim para ser cantor? Será que eu vim para ser tarólogo? Será que eu vim só para sofrer? O nosso propósito de vida real é simplesmente ser a melhor versão de quem nós somos de verdade. Essa é a maneira com que eu entendo a vida, né, e o porquê da gente existir, né? Nós somos sim esse aspecto divino, nós somos essa centelha divina que está se experimentando, que está se conhecendo, e a gente vem para cá para se descobrir, para se conhecer, sabe? Para entender quem nós somos a partir do nosso ponto de vista, sabe? Eu gosto muito da analogia de, sabe, uma casa de espelhos, onde você tem espelhos para todo lado e quando você fica no centro daqueles espelhos, você enxerga seu reflexo em todos esses espelhos ao seu redor. E vai ter reflexo seu que vai estar mais comprido, vai ter reflexo seu que vai estar mais achapadinho, vai ter reflexo seu que vai estar mais largo, né? Talvez algum reflexo seja de cabeça para baixo, inúmeros, infinitos reflexos. E eu entendo a nossa experiência aqui como justamente tudo que existe, né? Eu gosto de chamar assim, o universo, Deus, ele não se importa o nome, né? Não faz questão de nenhum por algum nome específico, contanto que a essência da ideia seja a mesma. Então, eu gosto de chamar muito de universo, né? O universo, ele está nesse grande salão de espelhos, infinitos espelhos, e para cada espelho que ele olha e ele vê um reflexo dele mesmo sendo refletido para ele. Só que o que acontece? Por conta do universo ser uma consciência e ter essa percepção de quem ele é, cada reflexo também vai ser consciente, vai ter uma noção de ser um ser, né? E aí, quando o universo olha para o reflexo e o reflexo reflete de volta para o universo, né? Esse reflexo ele vai ter uma consciência também. E são infinitos reflexos, infinitas consciências sendo refletidas entre si, né? E a nossa existência aqui tem muito a ver com isso. A gente é o universo se conhecendo a partir do nosso ponto de vista único e exclusivo. Entende? E é muito essa ideia da novidade, do novo. A gente chegou aqui, meu Deus, o que está acontecendo? Quantas coisas eu posso aprender? Sabe? Quantas lições sobre eu mesmo eu posso explorar? Só que o que acontece eventualmente? Eventualmente a gente se perde no personagem, digamos assim, e a gente acaba ficando muito na dúvida
por que a gente está aqui? Já que a gente esqueceu por que a gente veio, né? Para a gente se descobrir a partir desse novo ponto de vista, uma hora bate essa dúvida e a gente se pergunta por que a gente está aqui? Por que eu existo? Qual é realmente a minha função, o meu propósito aqui? Né? E quando a gente percebe que o nosso propósito é simplesmente ser quem nós somos, sabe? A gente não precisar mais provar nada para ninguém, a gente não precisar mais depender da opinião do outro, a gente só escolher ser quem a gente é, sabe? E conhecer a gente, aquela máxima que existe na filosofia, né? Conhece-te a ti mesmo, é literalmente o nosso propósito, é nos conhecermos, sabe? É descobrir quem a gente é, descobrir nossos gostos, é descobrir nossas peculiaridades, é aquilo que nos torna quem nós somos, né? E às vezes essa dúvida deixa a gente cego, deixa a gente meio perdido, meio sem ação, sabe? Tendo que balancear muitas coisas dentro da gente, trazer esse equilíbrio para dentro da gente. E isso acaba gerando um certo desconforto, a gente acaba se sentindo perdido, sem enxergar o caminho que a gente precisa seguir, né? E a carta do Dois de Espadas, ela fala muito sobre isso, sobre uma situação onde você não está enxergando toda a verdade, né? Onde a gente se coloca aqui no mundo material, que a gente fala, né? Que a gente coloca esse véu do esquecimento e a gente não enxerga toda a verdade, a gente não consegue enxergar o que acontece por trás do mundo material, né? A gente só enxerga essa materialidade física aqui e ela é muito limitante, né? E acaba deixando a gente bastante perdido. Mas aí chega a rainha de Pentáculos, né? Pentáculos sendo um naipe que fala sobre materialidade, e a rainha, a figura da rainha dos naipes, ela é aquela figura que ela consegue trazer domínio sobre o mundo interior da gente, enquanto o rei é aquele que domina do mundo exterior, né, do lado de fora da nossa consciência, digamos assim. A rainha é quem traz o domínio sobre o mundo interior, sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto mental. E a rainha de Pentáculos é a rainha que fala do controle material das coisas. E quando fala material, não necessariamente voltado só a finanças, a dinheiro, não, é tudo que envolve matéria. E é o caso, por acaso, da nossa realidade física. Certo? Então, a nossa vivência, a nossa experiência aqui nessa terra, né, nesse período que a gente está passando principalmente, é uma vivência onde a gente está descobrindo muita coisa, a gente está aprendendo muita coisa. Talvez essa descoberta em excesso, esse monte de informação que chega para a gente, deixa a gente numa dúvida, numa incerteza danada do que pode acontecer, do que vai acontecer, por qual caminho a gente precisa seguir ou não. Mas a gente tem que entender que se a gente escolheu estar aqui, é porque a gente já domina essa realidade. Em um plano espiritual, em um plano mais abstrato, a gente já tem domínio sobre essa realidade, né? O nosso eu superior, ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele escolheu estar aqui por livre e espontânea vontade porque ele sabia que ia ser uma baita experiência para ele, uma experiência de aprendizado única que ele poderia viver, e ele escolheu estar aqui justamente por isso, porque ele domina isso daqui. A gente, enquanto mente física, que a gente não lembra disso completamente, né? E o nosso processo de despertar espiritual é justamente a gente trazer à memória essa nossa essência espiritual, e é nesse processo que a gente vai descobrindo como se tornar uma rainha de ouros e dominar totalmente a nossa projeção de realidade, dominar a nossa realidade. Dominar no sentido de, tipo assim, ter consciência do que a gente está projetando, sabe? Ter consciência daquilo que a gente está manifestando para a gente, né? Que é o caso da rainha. A rainha, ela sabe projetar exatamente isso. Ela tem domínio total do que acontece dentro dela, porque toda a nossa realidade é projetada a partir da nossa consciência, então tudo que acontece dentro da gente que vai acontecer do lado de fora. É como se olhar no espelho, você olha no seu reflexo no espelho e de repente você percebe que o seu reflexo está triste, capenga, e você fica ali olhando para o seu reflexo e fala assim, eu só vou ficar feliz quando meu reflexo sorrir para mim. Mas é um espelho. O espelho ele não vai sorrir sozinho, a não ser que você sorria primeiro. E depois que você sorrir, o espelho não tem outra opção a não ser sorrir de volta. Do mesmo jeito que a nossa realidade. A nossa realidade ela é só um reflexo da nossa condição interior. Então, se você está olhando a sua realidade e você não está gostando do que você está vendo,
analise como está dentro de você. Porque o que está fora são reflexos do que está dentro. Então, você está numa situação caótica da sua vida, você está numa situação onde você não consegue enxergar soluções para os problemas que você está passando e você está se sentindo sem esperança, o que é que está dentro de você que pode refletir isso fora? E se você quer mudar o que está fora, muda dentro primeiro. Uma vez que você muda o que você está sentindo e como você quer enxergar as coisas, independente do que está acontecendo ao seu redor, automaticamente esse espelho que se chama universo ele vai refletir a mudança que a gente fez interiormente primeiro, né? E aí, saindo do lado espiritual, né? O próximo passo para mim, eu entendo assim, é como se o espírito ele ditasse as energias. Quando as energias chegam no meu corpo, a primeira parte, né, a primeira etapa dessas energias, elas são sentidas pelo meu coração. E aí eu gosto sempre de trazer o lado emocional. E o lado emocional está me trazendo o 10 de espadas, está me trazendo o eremita e está me trazendo a sacerdotisa. E aí o que essas três cartas querem me dizer? O 10 de espadas, primeiro ele fala de um encerramento de ciclo. Né? Para a gente ver essa carta, esse pobre coitado com 10 espadas enfiadas nas costas, basicamente desfalecido, né? Mas eu consigo enxergar nessa carta essa mensagem de um ciclo sendo encerrado. E após o encerramento desse ciclo, você percebe que as nuvens que cobriam o céu antes estão começando a limpar e o sol está aparecendo no horizonte. O céu limpo está aparecendo no horizonte. Né? E aí, por que a gente estava passando por essas questões que, entre aspas, desfaleceram a gente? Né? O naipe de espadas, se você nunca ouviu falar sobre o significado dos naipes, o naipe de espadas ele fala muito sobre aspectos mentais, sabe? Sobre pensamento, sobre ideias, e caiu justamente na área da emoção. Então, o que acontece? A gente se perde tanto nos nossos pensamentos que, eventualmente, pensar demais nos esgota, nos derrota. Sabe? Quando a gente não consegue entender exatamente ou se perde naquilo que a gente está procurando, sem entender exatamente o que a gente está procurando, e a gente se consome tanto com esses pensamentos que a gente eventualmente se sente derrotado, se sente desfalecido, sabe? Como esse personagem da carta do 10 de espadas. E aí, nesse momento, é quando a gente pode olhar para um eremita da vida e perceber. O eremita ele é o personagem que ele escolhe o isolamento não por ele não se encaixar, não por ele se sentir menos merecedor de estar entre os outros, mas ele escolhe esse isolamento porque ele precisa encontrar as respostas que ele só vai encontrar dentro dele. Não é mais fora, com a opinião dos outros, com a ideia dos outros. Agora ele precisa procurar essas respostas dentro dele. Né? E aí ele se isola, ele vai para uma montanha, para uma caverna, para uma floresta, para onde quer que ele se sinta confortável, e ele vai com a lanterna dele, porque ele sabe que o caminho dele, quem vai iluminar é ele mesmo. Ele não precisa depender dos outros para ter o próprio caminho iluminado. Ele mesmo é capaz de iluminar o caminho dele e encontrar essas respostas. E muito provavelmente, né, e na grande maioria das vezes, essa resposta ela vem em forma de sussurro. O sussurro que a sacerdotisa sussurra no nosso ouvido. Por quê? Porque ela é a representação dessa força da intuição falando com a gente. Essa vozinha que fica no fundo da nossa consciência dizendo: esse é o caminho. Sabe? É por aí que você tem que ir. É essa atitude que você tem que tomar. Só que a gente só consegue pegar esses ensinamentos e essas dicas na nossa intuição quando a gente cala essas vozes que costumam estar na nossa mente o tempo inteiro, sabe? Esse sabotador que fica dizendo que a gente não consegue, esse crítico o tempo todo dizendo: poxa, você é um merda, só faz tudo de errado, né? Esses pensamentos que deixam a gente totalmente derrotado. Quando a gente entrega os pontos, digamos assim, e fala: não aguento mais,
Eu preciso de um jeito na minha vida, porque do jeito que tá não dá, e isso está acabando com o meu lado emocional. E a gente prefere se isolar por um tempo para procurar respostas, e aí essas respostas vêm. A nossa própria sabedoria interna, né? Essa nossa consciência, que ela é infinita, infinitamente inteligente, porque nós somos, sim, infinitamente inteligentes. A gente só colocou uma máscara cobrindo tudo isso para a gente fingir que não é. Mas a gente é infinitamente inteligente. E essa consciência, né, completa da gente, nosso eu superior, fica dizendo informações, fica passando informações para a gente através dessa nossa intuição, através dessa vozinha que a gente não sabe por que sabe, mas a gente sabe, né? E é justamente essa carta da sacerdotisa, que está ali entre a luz e a treva, né? Que está ali entre o bem e o mal. Ela não exclui nenhum nem outro, ela está entre os dois. Essa polaridade, ela existe dentro da gente. Né? A gente pensa que eu preciso parar de ser ruim e ser só bom. Não é esse o ponto de vista que a gente tem que enxergar essa situação, porque a polaridade ela sempre vai existir. Luz e trevas, bem e mal, tudo, toda a polaridade ela sempre vai existir. Agora, a questão ela não está em nenhum e nem outro lado, ela está exatamente no centro. Esse centro é o lugar que a gente precisa estar e se colocar para entender quem nós somos de verdade. Porque é nesse centro, nesse ponto neutro, que a gente tem a capacidade de enxergar com clareza o nosso lado bom e o nosso lado mal. O nosso lado positivo e o nosso lado negativo. E a partir do centro, a gente escolhe quem a gente prefere ser nessa escala. Entende? E aí, quando a gente consegue resolver ou dar ouvidos a essa nossa intuição e os nossos sentimentos, o nosso coração começa a sentir mais e se abrir mais para quem nós somos, a gente entra no aspecto mental, porque a gente começa a entender o que está acontecendo dentro da gente. E aí o aspecto mental me traz a carta do Sol, me traz a carta da Rainha de Paus e me traz a carta do Julgamento. E olha que lindo, depois de um 10 de espadas, onde o personagem desfaleceu, com todas as espadas enfiadas nas suas costas, e o céu está começando a se abrir, por quê? Porque o sol estava nascendo, para iluminar esse caminho, para iluminar essa mente que estava tão conturbada, sabe, tão enevoada, sem conseguir enxergar muito do que estava acontecendo, tão em dúvida, sabe, com venda nos olhos, sem conseguir enxergar com clareza nessa noite escura. E aí amanhã chega com o sol iluminando a nossa vida, os nossos pensamentos, com essa força vital, com essa energia vital que chega para trazer vida na natureza, porque ela vai iluminar as plantas e as plantas vão gerar oxigênio e vão crescer e vão servir de alimento para os animais. E os animais vão se alimentar daquelas plantas e vão crescer e vão servir de alimento para a gente, sabe? Que vamos nos alimentar e adquirir aqueles nutrientes e vamos crescer até que um dia a gente morra e sirva de nutrientes de volta para a natureza. Começando o ciclo todo de novo, como o sol que nasce todo dia, com ciclos e ciclos e ciclos infindáveis, sabe? E esse sol chega para iluminar a gente, trazendo essa força motriz para a vida acontecer, né? Trazendo esse fogo que permite que as coisas existam. E a Rainha de Paus, que tem esse naipe de Paus, que também pode ser interpretado como fogo, é justamente a rainha que consegue dominar a sua própria materialidade, a sua própria paixão em fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque ela já tem a energia do sol, fazendo ela viver. Quando ela entende essa energia e ela faz uso dessa energia, ela tem um potencial infinito de fazer coisas acontecer. A Rainha de Paus também é conhecida como a Rainha Bruxa, né? Ela tem até o gatinho preto aqui embaixo, a cara das bruxas que tem um gatinho preto, né? E ela é justamente essa personagem que ela é como se fosse um grande imã, sempre atraindo para ela a melhor realidade, que está mais alinhada com quem ela é. Entende? E por que ela consegue fazer isso? Porque ela age. Porque ela consegue sair só do campo mental, das ideias,
né? Ela consegue sair só do campo emocional, dos sentimentos, e ela coloca em prática aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela experimentou, aquilo que ela vivenciou, toda a experiência de vida dela, ela consegue colocar em prática e fazer a realidade dela como ela bem entende. Se tornando essa bruxa que manifesta o que ela quer. Com um passe de mágica. Só que não é mágica necessariamente. Ela só tem atitudes. Não adianta de nada você planejar, você mentalizar, não, eu quero um futuro perfeito, onde eu vou ser concursado e eu vou ganhar bem. E se você ficar só parado mentalizando, nunca vai acontecer. Você precisa ter ação. Você precisa sair do seu campo mental, né? E justamente uma carta que saiu do aspecto mental, mas você precisa começar a ter ação. Porque se a gente existe em uma realidade física, qual que é a linguagem dessa realidade física? Ações físicas. Né? A gente precisa realmente agir, colocar em prática, ter ações físicas para falar a mesma linguagem da realidade física que a gente está inserido. Né? E aí, a partir do momento que a gente tem essas ações, utilizando essa energia vital que o Sol está trazendo para a gente tem a carta do julgamento. E aqui, esse julgamento, eu não entendo ele como julgar por ter feito coisas erradas. Né? A figura da carta do julgamento, inclusive, ela me remete muito àquela ideia do Apocalipse, quando os anjos tocam as trombetas do Apocalipse e revivem que estavam mortos, e essas pessoas são arrebatadas, né? Então, essa carta do julgamento, ela me passa muito mais uma ideia dessa segunda chance, sabe? Dessa nova oportunidade de viver. E essa nova oportunidade de viver, que chega assim como um ciclo, todos os dias o sol nasce para todo mundo, então todo dia a gente tem uma oportunidade nova de viver, ela acontece com mais clareza na nossa vida quando a gente começa a ter ações nessa direção, sabe? E aí, quando a gente pensa que a gente já está sem sonhos, quando a gente pensa que a gente está sem planos e a gente está totalmente desprovido de... Esqueci a palavra. Eventualmente eu vou lembrar. Esperança. A gente está desprovido de esperança, né? Chega a carta do julgamento para trazer esse renovo da esperança, para trazer essa nova vida, para ressuscitar nossos sonhos que estavam mortos, nossos planos que estavam mortos. E aí chega esse anjo trazendo essa energia e falando assim, gente, não é o fim não. Na verdade só está começando. Sabe? E quando a gente realmente entende que todo dia é um dia novo e que a gente tem uma oportunidade nova, não só todo dia, a todo momento, cada momento que passa nós somos uma nova pessoa, né? E a gente pode escolher coisas novas para fazer, para seguir. É muito aquela história de, tipo assim, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode escrever um futuro novo daqui para frente. E a cada momento, a cada decisão que a gente toma, a gente está reescrevendo o nosso futuro, né? Vivendo no agora e reescrevendo o nosso futuro. E quando a gente percebe que o espiritual tomou a decisão de viver uma experiência física e essas energias que fluem dentro do espírito são traduzidas dentro da gente em forma de sentimentos. E esses sentimentos são interpretados pela nossa mente através dos nossos pensamentos. E a partir daí a nossa realidade é manifestada. A gente pode chegar em um determinado ponto da nossa vida onde a gente não vai encontrar muito conflito. Que é um pouco do que essa carta do Sete de Paus traz na interpretação dela. Se você perceber, ele está aqui segurando esse bastão e tem outros 6 bastões aqui na frente dele e ele está se preparando para a luta. Mas uma coisa que eu acho muito legal nessa carta sabe aquela briga entre o Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi? E o Obi-Wan está no terreno alto e o Luke está... Luke não, desculpa. O Anakin tá lá embaixo, perto da lava, né? E eles estão brigando. E aí o Obi-Wan fala, Anakin, eu tenho terreno alto. Esse rapaz tem um terreno alto. Ele tá aqui em cima na colina, os outros inimigos dele, digamos assim, estão lá embaixo. Né? E se você prestar atenção, ele tá numa posição de luta. Ou seja, ele sabe o que ele tá fazendo.
Ele tem as ferramentas necessárias para essa luta que ele vai enfrentar. Ele não está com cara de medo, ele está com cara de determinação na carta. Aí ele está literalmente preparado para a briga. Por quê? Uma vez que a gente entende a nossa natureza como ser espiritual, a gente entende os nossos sentimentos como a tradução que o nosso corpo faz dessa energia que nós somos no mundo espiritual. E essas emoções, que são a tradução da nossa energia, são compreendidas através de nossa mente. E que aí, quando a gente pega essa tríade de coisas acontecendo dentro da gente, a gente projeta isso na nossa realidade, a gente recebe o reflexo dessa projeção, a gente se sente preparado para qualquer luta, para qualquer batalha. Independente do que está ao nosso redor, independente de quantos inimigos estejam à nossa frente, independente da situação, a gente tem total capacidade de lutar e vencer. Porque nós temos a ferramenta, nós temos o terreno alto, a gente está extremamente preparado, a gente consegue enxergar os nossos inimigos de uma posição totalmente privilegiada. E por inimigo, eu não estou dizendo pessoas que sentem inveja de você, ou aquele seu colega de trabalho que está querendo puxar seu tapete. Não. Muitas vezes, os nossos próprios inimigos são os nossos pensamentos. É o nosso eu crítico que fica falando mal da gente o tempo todo, mesmo que ele não entregue nada de proveitoso. Ele só existe para criticar a gente, né? São os nossos medos, são as nossas inseguranças, são nossas sombras, sabe? E uma vez que a gente entende a nossa essência, a nossa própria realidade, e a gente percebe que tudo isso é uma projeção da nossa própria consciência, fica muito mais fácil enfrentar qualquer coisa que existe, seja dentro ou fora da gente, né? E para reforçar isso, vem a carta da força. É justamente essa força que faz a gente conseguir enfrentar qualquer batalha. Essa força, essa resiliência que a carta da força mostra, onde ela está enfrentando o leão e ela não está nem com medo, preocupada, tá vendo? Ela está tranquilona, segurando o leão pela boca. O leão que a gente tem que enfrentar todo dia, na nossa materialidade, já que cai justamente no aspecto material, né? Esse leão que a gente enfrenta todo dia, a gente não enfrenta gritando, brigando, sabe? Batendo de frente. Não. A gente enfrenta justamente com essa consciência, com essa sabedoria interior. Se você perceber, ela tem um símbolo do infinito sobre a cabeça dela. No chakra coronário, onde entra a nossa energia do universo, entrando pelo chakra coronário para dentro do nosso sistema energético, né? E o símbolo do infinito, o símbolo do universo, a sabedoria infinita que tem disponível aí em qualquer lugar. E quando a gente se coloca numa posição de estar atento ao que essa energia está dizendo, e a gente se coloca numa posição de ficar atento a como o nosso corpo interpreta essa energia, como a nossa mente, como o nosso coração interpreta essa energia, é onde a gente cria força para enfrentar o nosso leão todo dia, né? E a gente percebe a partir daí o quão privilegiado é a nossa posição na luta. E fica muito mais fácil lutar por qualquer coisa. E vencer qualquer batalha, inclusive, né? Em compensação, quando a gente não consegue enxergar isso com clareza, aí vem o Três de Espadas dizendo: não adianta tentar lutar sozinho, sem entender o que está acontecendo. Só vai gerar dor e sofrimento. Porque o Três de Espadas é justamente esse aspecto mental que traz essa dor emocional. E aí, quando a gente não entende quem nós somos, quando a gente não aceita nossa realidade como ela é, a gente começa a entrar em sofrimento. Porque a gente fica sempre pensando, tá, e se eu fizesse tal coisa? Tá, e se eu fosse melhor nisso? Tá, e se eu fosse melhor naquilo? E a gente não consegue enxergar que nós somos, sim, esse ser infinito e poderoso, capaz de manifestar tudo o que quer. E eu não estou fazendo apologia aqui à lei da atração, onde você fica mentalizando coisas positivas e coisas positivas vão acontecer na sua vida. Não é essa a pegada que eu gosto, sabe? Mas é porque literalmente toda a nossa realidade, ela é uma projeção da nossa própria consciência. Então, tudo que você enxerga ao seu redor, seja positivo ou negativo, é uma projeção sua, é uma criação sua, já é. Você não precisa ficar esperando um salvador, um milagre,
do universo. Não, tudo que está acontecendo já é uma projeção sua. Você já é esse ser infinitamente poderoso que está projetando isso. Se você não está gostando da projeção, é só mudar a projeção. Mas que é uma projeção sua, é. É uma manifestação sua já do mesmo jeito, né? E quando a gente para entender, poxa, eu não sou esse coitadinho. Eu não sou essa coitadinha que está à mercê da sorte. Sabe? Que não pode se impor na vida. E tem que ficar esperando sempre pela ajuda dos outros. Ou... Eu não sou. Eu sou muito mais do que isso. Eu tenho meu valor. Eu reconheço quem eu sou. Eu tenho até uma frase escrita aqui. É um mantra que eu gosto de repetir. Eu escrevi aqui nesse símbolo. Eu sou quem eu sou e isso é o suficiente. E eu acordo e durmo com esse mantra na minha cabeça, porque depois que eu entendi o peso e o poder dele na minha vida, fez todo sentido, toda a diferença para mim. Eu sou o que eu sou. Eu sou essa pessoa que está aqui hoje gravando esse vídeo, inseguro pra caramba de estar falando o que estou falando, com um monte de planos para frente e um monte de medos acompanhando esses planos, sem saber se vai dar certo ou se não vai, sabe? E um monte de incertezas e inseguranças, e eu não tenho em nenhum momento a pretensão de me fazer parecer, sei lá, perfeito, no sentido de sem falhas. Eu entendo que eu sou perfeito do jeito que eu sou, porque eu sou quem eu sou. Então essa minha versão atualmente ela é uma versão perfeita de quem eu sou agora. Entende? Obviamente eu posso procurar melhorias, mas no momento agora, nesse instante que estou aqui, essa minha versão de quem eu sou, ela é uma representação perfeita de quem eu sou. Então eu sou perfeito do jeito que eu sou. Mesmo com minhas imperfeições, mesmo com as minhas falhas, meus efeitos, eu atualmente sou uma versão perfeita da representação de quem eu sou. Né? Então, eu sou quem eu sou, isso é o suficiente. Tem que ser o suficiente, porque a partir do momento que você não se enxerga suficiente sendo quem você é, você nunca vai encontrar paz, você nunca vai encontrar felicidade, você nunca vai encontrar amor próprio. Porque você vai ter que ficar se comparando com o outro, porque o fulano tem mais, porque o Beltrano tem mais, ou o Beltrano é melhor do que eu nisso. Mas o Beltrano está vivendo a experiência dele. O Ciclano está vivendo a experiência dele. Você está vivendo a sua experiência. Cada um está vivendo a própria experiência. Não tem como medir, não tem como comparar. Não faz sentido comparar, porque são experiências diferentes por natureza. Então não adianta ficar se comparando, não adianta ficar usando a régua do outro para medir quem nós somos, o nosso sucesso. Entende? Isso é o que traz dor e sofrimento. É não entender a nossa própria essência, a nossa própria realidade. E quando a gente consegue entender tudo isso e perceber que a partir de quem nós somos espiritualmente, nós escolhemos ter essa experiência, nós vamos sentir emoções e sentimentos por conta disso. Essas emoções e sentimentos vão gerar padrões de pensamentos. Esses padrões de pensamentos vão gerar atitudes físicas e padrões de comportamento, e a nossa realidade vai ser gerada, vai ser moldada a partir disso que acontece dentro da gente, dentro da nossa própria consciência. É aí que a gente consegue se sentir merecedor das nossas conquistas, da nossa própria realidade, daquilo que a gente manifesta. Né? No fundo do deck tem o 4 de espadas, que é uma carta que fala sobre descanso, sobre, sabe, o guerreiro que acabou de voltar de uma batalha e ele precisa descansar para se preparar para a próxima. 4 de espadas fala muito sobre isso. Eu gosto inclusive de perceber as espadas, elas estão alinhadas com chakras específicos do corpo dele. Né? Tem uma espada no chakra do plexo solar, tem um chakra cardíaco,
e tem um chakra frontal dele. O plexo solar é o chakra que fala sobre a nossa vontade própria, sabe? Esse nosso ímpeto de fazer, de ser, de agir. O chakra coronário, o chakra cardíaco é o chakra das nossas emoções, do nosso coração. É o que faz a gente sentir a nossa experiência. E o chakra frontal é o chakra da visão espiritual, digamos assim, da nossa intuição. É o que faz a gente ver a nossa realidade. São os três chakras que são afetados e que são usados, digamos assim, para a gente conseguir filtrar e projetar e manifestar essa nossa realidade. Então, no momento que a gente descansa, que a gente alinha esses chakras, esses pensamentos, né, já que o naipe de espadas fala sobre o aspecto mental, quando a gente consegue alinhar esses três chakras com pensamentos relevantes para a gente, sabe, úteis, que faça a gente ter uma clareza mental sobre o que precisa acontecer dentro da gente primeiro, para só então essa mudança interna acontecer do lado de fora. Quando a gente consegue enxergar com clareza aquilo que a gente está manifestando, sem culpar o outro, sabe? Sem jogar a responsabilidade do que está acontecendo para cima do outro, porque o outro é um reflexo de quem a gente é. Dentro explicando como eu entendo, né? A minha existência, ela existe dentro dessa realidade física e isso é um universo único, exclusivo, que eu experimento. Então, qualquer pessoa com quem eu interajo, eu não estou interagindo diretamente com quem a pessoa é. Eu estou interagindo com um reflexo, uma versão de que eu projeto dentro dessa minha consciência sobre quem a pessoa é. É um pouco confuso explicar isso. Eu estou escrevendo um livro sobre isso que vai ficar bem claro depois. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho minha irmã, Dalila. Coração para você, Dalila. Você faz parte dessa caminhada, ela sabe disso. Quando eu estou interagindo com Dalila, eu não estou necessariamente interagindo com a minha irmã Dalila, né? Com a essência Dalila que existe no mundo espiritual. Estou criando uma versão dela e interagindo com essa versão dela, não com quem ela é. Não sei nem por que eu estou falando isso. E aí, o que acontece? Quando eu percebo que não adianta eu culpar ninguém pelo que está acontecendo, não adianta eu responsabilizar ninguém, porque todas as pessoas, todas as situações, todos os objetos, todos os animais, tudo que existe ao meu redor é apenas um reflexo da minha própria consciência. Eu percebo que o único responsável por tudo isso sou eu mesmo. E aí fica muito mais fácil, pelo menos do meu ponto de vista, de lidar com o que está acontecendo, quando eu percebo que a responsabilidade é minha. Alguns podem pensar, Daniel, mas já é muito mais difícil quando toda a responsabilidade é sua. Não, porque eu já não preciso mais criar desculpa para nada, a não ser assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo. O que eu estou falando está ficando claro. É o primeiro vídeo, gente. Eu ainda estou me descobrindo, eu ainda estou estudando maneiras de trazer essas mensagens. Eu achei necessário e importante para mim trazer essa mensagem do jeito que ela veio, né? Até para eu sentir também como fazer esse serviço de trabalho com vocês e para vocês, né? E se eu posso deixar uma dica, um conselho, alguma mensagem para vocês, seguinte: entender que a nossa vida é só uma projeção da nossa própria consciência, falando por mim, pelo menos, tá? Me ajudou muito a compreender melhor meus dilemas, minhas lutas, as dificuldades que eu passo, porque toda vez que eu me deparava com uma situação onde eu não me sentia confortável, onde eu não me sentia feliz com aquela situação, era como eu estar na frente do espelho e achando ruim que o meu reflexo estava triste. E não adianta você brigar com o espelho, não adianta você gritar com o espelho,
Não adianta você ir lá no espelho e ficar tentando fazer o seu reflexo no espelho sorrir. Não adianta. A única maneira que você vai fazer com que o seu reflexo mude é se você mudar primeiro. Se você sorrir primeiro. E na hora que você decide sorrir pro espelho, o espelho ele não tem outra opção a não ser sorrir de volta. É instantâneo, automático. Você pode fazer um teste na sua casa agora. Fique na frente do seu espelho e faça uma careta bem feia para ele. E fique esperando ele sorrir para você. Ele não vai. A única maneira do seu reflexo sorrir de volta para você é se você sorrir primeiro. Então, observe como você se sente. Observe o que está acontecendo dentro de você. Se você não está gostando do que está acontecendo na sua vida fora de você. Porque o que está acontecendo fora é só reflexo do que está dentro. Então, se você não está gostando do que está fora, muito provavelmente você não está gostando do que está dentro de você. E aí cabe a você, a partir desse momento, quando você começa a olhar para dentro, identificar aquilo que não está lhe deixando feliz, identificar aquilo que está lhe deixando insatisfeito, entender o porquê que isso deixa você insatisfeito, para a partir daí você mudar como você enxerga aquela situação, e mudando aquela situação você vai mudar como você se sente. E quando você muda como você se sente, e você sorri para o seu espelho, o espelho vai refletir de volta para você o seu sorriso. Entende? Então é isso, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Já me sentindo o dono de canal de YouTube, né? Se você puder deixar o like e comentar no vídeo, né? Se inscrever também. Essas papagaiadas que o pessoal faz em canal do YouTube, vocês já sabem, vocês devem acompanhar bastante conteúdo assim. Fiquem à vontade para acompanhar o canal. Eu vou ficar trazendo constantemente materiais assim. Eu estou pensando sobre a frequência dos vídeos e tudo. Esse aqui foi só o primeiro teste. Eu espero muito que essa mensagem encontre quem precisa encontrar. Eu espero que ela ressoe com quem precisa ressoar, né? Com quem não precisar, eu sei que ela não vai alcançar e não estou preocupado com isso. Com quem for precisar ressoar, ela vai alcançar. E eu desejo a todos vocês um ótimo dia, se tiver de dia, uma ótima tarde se tiver de tarde, e uma ótima noite se tiver de noite. Um beijão e até a próxima.